Eu quero que você pense aí em todas as coisas que você usa aqui na internet. Algumas delas com certeza aí são o YouTube, o Twitter, o Instagram, algumas plataformas aí de comunicação, enfim, a lista é extensa. Mas o que talvez você não saiba é que todas essas coisas que eu citei não existiriam da maneira que existem se não fossem por um cara chamado Aaron Swartz, considerado por muitos como uma das pessoas mais importantes da história da internet. Entre suas criações estão o Reddit, o InfoNetwork, site que deu origem à Wikipedia, o feed RSS dos blogs e muito mais, sendo que a maioria dessas criações aconteceram quando ele ainda era uma criança ou adolescente, mas infelizmente existe também o lado oculto dessa história que terminou de maneira trágica. No vídeo de hoje eu quero te falar aqui sobre o Aaron Swartz, considerado por muitos como o maior gênio prodígio da internet, e sobre como alguma das suas invenções mudaram o mundo pra sempre. Então pega aí sua pipoquinha que o vídeo de hoje é bem interessante. Pra você que gosta de assuntos da internet, vocês têm que conhecer essa história aqui, então deixa o joinha aí pra mim, me ajuda muito aqui na divulgação, se inscreva se você for novo por aqui, e antes da gente começar vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal gamer, se liguem aqui nas promoções de março da Bonox. Pra quem não conhece, a Bonox é um site que eu mesmo uso pra comprar meus gift cards, e aqui tem muitas opções, desde LoL e Valorant, tem gift cards pra plataformas como Game Pass, Google Play e PSN, e também pra vários serviços como iFood, Uber, Spotify e várias outras coisas. Com certeza tem algo aqui que vocês estão precisando e é super rápido e confiável de comprar, porque eles aceitam Pix e PicPay como forma de pagamento. Para comprar é bem simples, basta adicionar o produto no carrinho e escolher a sua forma de pagamento e direto eles estão com promoções e agora no mês de março não é diferente. Inclusive, corre porque essa promoção só vai durar até dia 17 de março, no domingo, hein? Na verdade, ela já tá rolando há alguns dias e bom, do dia 4 ao dia 17 de março, vocês vão ganhar 10% de desconto em todos os gift cards usando o cupom PRAYFORMAICON, realizando a compra pelo aplicativo da Bonox, que óbvio tá disponível tanto para Android quanto para iOS, porém essa promoção só tá disponível para clientes que já fizeram pelo menos uma compra logado na sua conta até o dia 29 de fevereiro, beleza? Então confira o link aí na descrição, ajuda muito aqui o canal, e muito obrigado Bonox por patrocinar mais esse vídeo. Agora vamos ao nosso assunto. No ano de 1999, um jovem chamado Aaron Swartz criaria um site chamado The InfoNetwork. A ideia do projeto era ter uma central global de informações onde qualquer usuário da internet poderia adicionar e editar conteúdos dos mais variados tipos. Sim, exatamente do mesmo jeito que a Wikipedia. Só tinha dois pequenos detalhes isso tudo. O primeiro é que o The InfoNetwork surgiu antes do Wikipedia e o segundo é que Aaron tinha apenas 12 anos de idade quando criou o site e fez tudo diretamente do seu quarto. A criação de algo visionário à frente do seu tempo aos 12 anos de idade já mostrava que Aaron não era uma criança comum. Apesar de ter tido uma infância dentro da normalidade, com pais presentes, classe média e tudo mais, ele sempre foi muito apaixonado por tecnologia. Ele também não era uma pessoa muito sociável, então a ideia da internet já era pra ele um grande alívio por si só. Pensar que poderia haver um lugar onde ele seria bem aceito independente de quem ele fosse e que poderia se conectar com qualquer pessoa do mundo era simplesmente fascinante, mas ele achava que ainda faltava algo, que ainda não era o suficiente. E bom, de fato faltava, já que tudo isso aconteceu antes mesmo dos anos 2000, então muita coisa na internet era bem arcaica. Na época, Aaron falou para os seus amigos o seguinte sobre o seu site: eu tenho certeza que lá fora, em algum lugar do mundo, alguém sabe tudo sobre ouro, então por que não estão escrevendo para nós podermos saber também? E sabe como que a gente vê que algo é à frente do seu tempo? Quando várias pessoas olham para essa ideia promissora e dizem que ela não presta porque justamente eles não estão enxergando o potencial dela. E foi exatamente isso que aconteceu com o InfoNetwork. O Aaron contou essa ideia para os seus professores e eles disseram que isso era uma péssima ideia porque apenas cientistas e acadêmicos deveriam ter autoridade para escrever artigos. E isso era justamente algo que Aaron lutava contra. Se a gente fosse seguir essa ideia acadêmica, nem eu e nem muita gente que você segue e acompanha hoje em dia poderíamos estar fazendo vídeos, por exemplo. Isso é só para você ter uma noção de como os conceitos de Aaron iriam moldar toda a internet como a gente conhece hoje. Mesmo sendo reprovado pelos professores, o site de Aaron ganhou um concurso organizado pela Cambridge que analisava ideias inovadoras. É até engraçado olhar as fotos da premiação porque você vê adolescentes, adultos, pessoas de várias idades ali, e ali no cantinho o Aaron pequenininho com 12 anos. Depois da premiação, o nome de Aaron começou a circular entre os principais entusiastas de tecnologia da época e ele rapidamente entrou num projeto para criar uma ferramenta que mudaria a internet para sempre, o RSS. Muitos de vocês provavelmente não pegaram essa época, mas existiu um tempo na internet
onde cada pessoa tinha o seu blog para criar conteúdo. A gente tinha o costume de visitar vários blogs diferentes e tal, um para ver notícias, outro para ver relatos, outros pra gente se divertir. Um abraço aí pro Cid do Não Salvo. E ao invés de cada um ter seu canal no YouTube, que nem é hoje em dia, cada pessoa tinha o seu site. O problema é que acompanhar os blogs não era uma tarefa extremamente fácil. Você tinha que acessar um por um e também precisava lembrar do endereço de todos eles, e para descobrir um blog novo era ainda mais difícil, já que não existiam as recomendações personalizadas igual hoje em dia. Trazendo pros dias de hoje, é como se o YouTube não tivesse a opção de se inscrever e nem tivesse o sistema de recomendação, que é por onde vocês conhecem aí outros canais da plataforma. Mas o feed RSS criado pelo Aaron e pela sua equipe veio para mudar isso. O feed RSS basicamente servia para você poder receber atualizações dos sites que você queria sem ter que visitar um por um. Funcionava mais ou menos assim. Primeiro, um site cria um feed RSS. Esse feed então é automatizado para um arquivo XML contendo os detalhes e o resumo do conteúdo mais recente do site, como títulos de artigos, descrições de cada post, datas de publicação e links para as páginas completas. Então você, caso seja um usuário, pode se inscrever também nesse feed RSS usando um agregador de feeds ou um leitor que também foi criado por Aaron e pela sua equipe para facilitar o processo. Depois de se inscrever, o seu leitor de RSS verifica automaticamente os sites a qual você se inscreveu para novas atualizações, e sempre que há conteúdo novo, o feed é atualizado. O moleque praticamente criou o feed de inscrições do YouTube, só que antes do YouTube, e certamente mais funcional também. E isso mudou a forma de consumir conteúdo na internet. Ele criou isso apenas aos 14 anos de idade e a essa altura já não tinha mais dúvidas de que o garoto era um gênio, mas ainda tinha muito mais por vir. No ano de 2001, um homem chamado Lawrence Lessig fundou uma ferramenta chamada Creative Commons. Se você já tentou subir um vídeo aqui no YouTube, sabe muito bem do que isso se trata, porque é o negócio que salva a vida da gente, viu? O Creative Commons, abreviado como CC, surgiu porque Lawrence, que era um professor de direito em Harvard, viu que o sistema de direitos autorais estava desatualizado em relação ao ambiente digital. Havia muitas pessoas começando a produzir conteúdo e usar qualquer imagem, vídeo, foto, música e tudo mais era sempre um desafio por conta dos direitos autorais. Pra você ter uma noção, existia uma época onde se você colocasse uma determinada foto ou vídeo no seu conteúdo, você poderia ter ele derrubado ou você poderia até mesmo ser processado. Agora imagine só, se hoje em dia a gente ainda passa por problemas do tipo, imagine antes da criação do Creative Commons. Então deixa aí o seu joinha pelo Lawrence e pelo Aaron, porque eles merecem, beleza? Eu também. Meu vídeo aqui é legal. A ideia do Creative Commons era determinar níveis diferentes de uso para cada tipo de mídia. Por exemplo, você usar uma música num filme de Hollywood não deveria ser igual ao você usar num vídeo do YouTube, simplesmente porque são mídias diferentes, projetos diferentes e intenções diferentes. As licenças CC, como Lawrence chamava, iam desde uso não comercial, que era, por exemplo, quando você queria criar um post num blog, até a categoria atribuição, que era quando você usava o conteúdo de um terceiro, mas você dava os devidos créditos. Isso por dentro do sistema da Creative Commons. E como Lawrence era apenas um professor e não entendia muito bem a parte da informática, ele precisou se unir com alguém que entendia, e é aí que o Aaron entra na história, tanto por conta da sua habilidade quanto pela sua filosofia de internet livre que o garoto levantava a todos os custos. Aaron, é claro, ficou apaixonado pela ideia e contribuiu bastante para que ela tomasse forma, e provavelmente o Creative Commons nunca teria saído do papel da maneira que foi se não fosse por ele. Novamente trazendo para um exemplo atual, hoje em dia se você publica uma música no YouTube, um sistema vai verificar se ela é protegida por direitos autorais, resguardado pelo Creative Commons, ou se ela é totalmente livre para uso. E a primeira pessoa que criou um sistema desse tipo foi o Aaron. E como eu disse, além das contribuições técnicas, ele realmente acreditava, ele tinha isso como filosofia de vida, que o conhecimento e acesso à informação, à cultura e tudo mais deveria estar livre para todo mundo. O Creative Commons teve um impacto em diversas áreas, incluindo na educação, na ciência, na arte e até no governo. Desde instituições educacionais e científicas até artistas e governos no mundo todo adotaram as licenças CC para disponibilizar recursos de forma aberta e acessível. Inclusive projetos como a Wikipedia, que também surgiu a partir de uma ideia de Aaron, e o repositório de imagens Flickr passaram a utilizar licenças CC para facilitar o compartilhamento e a reutilização do conteúdo. Os donos daqueles conteúdos, aquelas músicas, fotos e vídeos também poderiam submeter o seu trabalho à licença CC para que, assim, eles pudessem ser reconhecidos pela comunidade e até mesmo usassem isso como maneira de impulsionar o seu próprio trabalho. Só quem não queria isso, é claro, eram os estúdios e as gravadoras, mas eles são assim até hoje, então meio que a gente se acostumou
acostumou. Inclusive tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre essa época, onde as gravadoras e estúdios foram contra a distribuição de conteúdo na internet, principalmente ali na época do Napster, e enfim, no fim do vídeo eu coloco aí um card se vocês quiserem conferir essa história do Napster, beleza? Então olha só que coisa, até hoje em dia quando você vai fazer aí um videozinho no TikTok e coloca uma música que tá viralizando de fundo, existe ali um pouco do trabalho do Aaron nisso. Quando isso tudo aconteceu, Aaron tinha apenas 15 anos de idade, mas a sua criação, que talvez seja mais impactante de todas, ainda estaria por vir, o Reddit. Depois de lançar o Creative Commons com o Lawrence em 2002, Aaron entrou em um programa de aceleração de startup que fornecia capital e auxílio para quem quisesse criar sua própria startup e tivesse uma ideia original para isso. Aaron entrou no programa porque na época ele queria criar um projeto chamado Infogami. O conceito por trás do Infogami era simples e poderoso. Basicamente era uma ferramenta que permitia que os usuários criassem os seus próprios sites sem terem total conhecimento técnico sobre o assunto. A ideia, assim como tudo que o Aaron fazia, era basicamente dar ferramentas para as pessoas poderem acessar e criar na internet sem muitas barreiras. E esse sistema dele englobava todo tipo de site que as pessoas quisessem criar, desde blogs pessoais, até enciclopédias colaborativas e até lojas virtuais. E hoje em dia esse tipo de serviço é muito famoso por aí. Só que naquela mesma turma do programa de aceleração, dois jovens ao lado de Aaron, chamado Steve Huffman e Alex Ohanian, criavam um projeto chamado Reddit. Inicialmente, a ideia proposta pela dupla não era exatamente o Reddit como conhecemos hoje. Eles queriam criar um aplicativo chamado My Mobile Menu, que permitia aos usuários fazerem pedidos de comida pelo celular. Pois é, parece até um aplicativo que a gente conhece por aí, né? No entanto, durante uma conversa ali com o cofundador do programa de aceleração, eles foram convencidos a trabalhar em outro projeto que acabou se tornando o Reddit. O Reddit foi lançado oficialmente em 23 de junho de 2005 e o site foi estruturado ao entorno de subreddits, que eram fóruns dedicados a tópicos específicos, o que permitiu que a comunidade se organizasse em torno de interesses em comum. Essas estruturas descentralizadas e a capacidade dos usuários de votar no conteúdo que eles achavam mais interessante ajudaram a promover uma sensação de comunidade que fez com que a plataforma crescesse bastante. Mas a história tomou um rumo ainda mais interessante quando, em 2005, o Reddit se fundiu com a Infogami, a empresa de Aaron. Inclusive, vocês devem ter percebido que ao longo dos anos muitas redes sociais surgem e somem, porém o Reddit tá aí desde sempre. E muito disso é por conta do trabalho do Aaron, que transformou o site numa grande comunidade. Até hoje, aquele site mantém meio que uma energia da internet 2011, onde você consegue fazer amigos, consegue desabafar e, enfim, fazer partes mesmo de comunidades. Coisa que foi se perdendo na maioria dos sites ao longo dos anos na internet. E desde a época dos blogs até hoje, boa parte dos conteúdos que viralizam nas redes sociais ainda vem do Reddit. Mesmo não sendo ainda tão dominante no mercado, o site ainda é um grande hub de conteúdo na internet e eu acho que isso é algo que ainda vai demorar muito tempo para mudar. Em outubro de 2006, apenas um ano após o lançamento, o Reddit foi adquirido pela Condé Nast Publications, mas logo após a sua aquisição, Aaron saiu do projeto por divergências criativas. No entanto, a venda do Reddit deixou seus criadores ricos. O Aaron, que na época tinha 19 anos, já acumulava aí um patrimônio aí de simplesmente $1 milhão, então ele poderia se dedicar 100% aos projetos que ele acreditava, já que ele realmente nunca foi muito apegado a dinheiro ou bens materiais. Depois da venda do Reddit, ele criou outros dois projetos, um chamado Watchdog.net e outro chamado Open Library. O Open Library, como a própria tradução diz, era uma biblioteca aberta ao público, onde era possível qualquer um acessar informações e páginas sobre qualquer livro e ainda encontrar links para comprar a versão completa caso quisessem. No entanto, se você luta para que pessoas tenham acesso público a coisas que pertencem a organizações poderosas, você certamente vai ter problemas. E no caso do Aaron, esse ataque veio com força total. Bom, nos Estados Unidos sempre foi uma regra que se você quisesse ler um artigo científico adquirido por uma universidade específica, você só poderia fazer isso se estudasse lá ou de alguma forma tivesse acesso à rede de lá. Muitos artigos importantíssimos para a humanidade eram adquiridos pela universidade e eram de acesso restrito a quem estivesse no campus, e o Aaron logo percebeu que aqueles artigos poderiam ser muito úteis para pessoas que queriam ter acesso, que se interessavam pelo assunto, mas simplesmente não podiam ter, fosse porque elas estudavam em algum lugar diferente ou porque simplesmente não tinham a grana para poder comprar aquele artigo. Na visão deles, era como se a universidade estivesse trancando um conteúdo que poderia fazer diferença para o mundo, e como você já viu aqui, isso ia totalmente contra os princípios do garoto. Foi aí que a jornada de Aaron pelo hack ativismo começou de fato, porque para fazer essas informações ganharem um mundo, ele precisaria realizar alguns hacks ao longo do caminho. Naquele ponto, era impossível liberar a informação para o mundo sem, digamos, quebrar algumas regras. Aaron aproveitou as assinaturas do MIT, onde ele havia estudado anos antes,
estudantes para acessar artigos exclusivos de lá, e ele colocou seu computador dentro de um armário no instituto de pesquisa, onde deixou lá executando um código que ele havia criado. O código era bem simples e funcionava basicamente fazendo um download atrás do outro. O intuito era poder simplesmente baixar os quase 4 milhões de artigos exclusivos do MIT para depois poder liberar na internet livremente para as pessoas. No entanto, uma câmera no armário flagrou o Aaron fazendo esse hack, e ele foi imediatamente preso pelo serviço secreto americano sob acusação de fraude eletrônica e obtenção ilegal de informações. No entanto, a defesa do Aaron constatou que o contrato de assinatura do MIT não previa um número máximo de downloads, então teoricamente ele não estava cometendo um crime, ele poderia baixar 10 milhões de arquivos, que beleza, não tinha nenhuma restrição no contrato. Acontece que as autoridades já há bastante tempo queriam colocar um freio no garoto, isso desde a criação do Creative Commons, porque eles estavam percebendo que ele estava começando a tocar em pontos sensíveis de empresas bilionárias que trabalhavam na base de direitos autorais. Sempre que você cria um projeto que pode facilitar o acesso de alguém a alguma coisa que grandes empresas lucram com isso, você com certeza vai acabar sendo perseguido, e no caso do Aaron, basicamente todos os projetos dele envolviam isso. E a verdade é que se fosse qualquer outra pessoa baixando aqueles arquivos, provavelmente não ia dar em nada, mas como era especificamente o Aaron, era essa a brecha perfeita que eles estavam esperando para derrubar o garoto de uma vez por todas. O advogado de defesa de Aaron, inclusive, disse que o MIT teve várias chances de interromper o download de Aaron, porque eles já haviam detectado a sua presença na rede anteriormente, mas que eles quiseram esperar ele fazer o máximo de downloads possíveis para construir um caso contra ele no tribunal, tanto que eles instalaram a câmera depois de já saber que ele estava baixando os arquivos, só para que tivessem mais evidências no tribunal. Pois é, no fim eles não queriam impedir que o cara fizesse os downloads, eles queriam na real que ele fosse preso. Em julho de 2011, Aaron então foi acusado pelo serviço secreto, que lhe ofereceu um acordo de confissão, onde ele só precisava pedir desculpa pelos seus atos publicamente e enfrentar alguns poucos anos de prisão, e ficaria tudo acertado. Mas sendo um forte ativista pelo direito da informação, Aaron recusou esse acordo, e isso irritou bastante as autoridades, que entraram em um processo criminal com ele, pedindo simplesmente 50 anos de prisão. Pois é, galera, o cara poderia ter ficado 50 anos preso simplesmente por liberar arquivos que são de interesse público. O caso dele provocou um debate público significativo ao redor de direitos autorais, também sobre o acesso à informação e a justiça legal dos Estados Unidos, e muitos grupos ativistas começaram a fazer petições e protestos para que as denúncias contra Aaron fossem retiradas da justiça, mas é claro que isso não adiantou de nada, afinal eles estavam pegando o garoto justamente para que ele não se tornasse um exemplo e não inspirasse mais hacker ativistas por aí. Em dezembro de 2012, a promotoria acrescentou acusações adicionais ao caso de Aaron, elevando o número total de acusações a 13 no total. As acusações abrangiam não apenas o acesso não autorizado e a obtenção de informações de computador protegido, mas também acusações de conspiração, o que nos Estados Unidos é um crime grave. A abordagem agressiva da promotoria no caso do garoto foi amplamente criticada na mídia ao redor do mundo, tendo sido acusada até de abuso de poder. Nos relatórios de Aaron, inclusive, ele diz que foi agredido pela polícia antes de ser preso e que sofreu diversas ameaças de morte ao longo do processo. A ideia era pressioná-lo ao máximo e acabar com seu psicológico, e bom, eles conseguiram. Apoiadores do Aaron, incluindo acadêmicos, ativistas da liberdade na internet e até políticos, iniciaram protestos alegando que aquilo teria um impacto enorme sobre a liberdade de informação e a reforma das leis de direitos autorais e crimes cibernéticos. Naquela época, o caso de Julian Assange do Wikileaks, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal, também estava começando a tomar forma. Assange foi perseguido pelas autoridades incansavelmente pelos vazamentos que prometeu e até precisou buscar asilo político em outro país. Em 2019, Assange foi oficialmente preso e enfrenta agora um processo de extradição, e mesmo que na época isso ainda estivesse longe de acontecer, era claro que havia uma caçada acontecendo contra o hack ativismo. No fundo, o Aaron sabia que se ele fosse condenado, isso faria com que outras pessoas tivessem medo de lutar a favor da informação e do acesso, então ele decidiu literalmente dar a sua vida pela causa. Então no dia 11 de janeiro de 2013, Aaron foi encontrado morto em seu apartamento no Brooklyn, nos Estados Unidos. A morte de Aaron provocou um debate sobre a proporcionalidade das leis de direitos autorais e de crimes cibernéticos, particularmente da lei de fraude e abuso de computadores, sob a qual ele foi acusado. Muitos viram as acusações contra Aaron como um abuso de poder e se questionaram se a pressão legal contribuiu para sua trágica decisão. Em resposta, ativistas pediram mudança nas políticas de acesso à informação para prevenir casos futuros semelhantes. Por incrível que pareça, todas as acusações contra Aaron foram sim retiradas, mas meio que isso foi até ridículo, porque isso deveria ter sido feito enquanto ele estava vivo. Mas a morte dele também contribuiu para que várias outras pessoas continuassem trabalhos que ele mesmo
começou. Aaron não conseguiu cumprir o seu desejo de compartilhar conhecimento científico, mas uma programadora chamada Alexandra Elbakyan levou seu trabalho adiante. Enquanto Aaron se concentrava na liberação de documentos acadêmicos, Alexandra levou essa missão adiante com a criação do Sci-Hub, um site que fornece acesso gratuito a milhões de arquivos científicos que antes eram bloqueados por paywall. O Sci-Hub nasceu de uma frustração da Alexandra com as barreiras que impediam o acesso a pesquisas acadêmicas e científicas, e ela usava várias técnicas para poder obter esses artigos, incluindo o uso de credenciais doadas por universitários. Basicamente o que o site fazia era pegar as credenciais que foram doadas por universitários, ou seja, que tinham acesso aos artigos, para poder colocar no site do Sci-Hub e assim disponibilizar para todo mundo de graça. E mesmo que você não conheça e não use esse site, o Sci-Hub é considerado por vários estudantes e cientistas ao redor do mundo como uma das invenções mais importantes na área da informação e do conhecimento. Infelizmente, a criadora do site também foi perseguida pelo governo, mas justamente após a morte do Aaron, o caso dela foi suavizado. Hoje, 70% de todos os arquivos científicos publicados no mundo estão no Sci-Hub, e alguns até brincam que Alexandra construiu a nova biblioteca de Alexandria e ajudou a retomar a luta pelo acesso e pelo conhecimento. E eu quero terminar esse vídeo aqui com uma declaração que o próprio Aaron fez em seu blog pessoal quando ainda era adolescente, e que nos mostra muito da razão pela qual ele fez tudo o que fez e por que merece ser lembrado por todos nós. Eu trabalho para as ideias e não gosto de excluir as pessoas. Tudo que eu quero é incluir pessoas. Eu não guardo rancor de ninguém, mas eu aprendo com as minhas experiências. No fim, eu só quero fazer do mundo um lugar melhor. E definitivamente foi o que ele fez. Não esqueçam de conferir o meu vídeo sobre o Napster, que traz muito das questões que tratamos aqui nesse vídeo. E é isso aí, povo. Muito obrigado por assistirem até o final. Deixa o joinha aí, um abraço e tchau!